Alô. Pai do Senhor, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos todos. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia no primeiro livro de Reis, por favor, no capítulo de número 3, verso de número 16. Hoje eu quero trazer uma passagem muito extraordinária para vocês hoje, né? Extraordinário, gosto demais. E aprove a Deus hoje trazer essa mensagem. Obrigado, Chico. Aprove a Deus hoje trazer essa mensagem. E eu quero falar para vocês sobre a justiça de Deus. Uma palavra maravilhosa. Quem não conhece, vai conhecer hoje. Obrigado, Chuchu. Vai conhecer hoje, né? Quem gosta de ler a Bíblia aí das antigas conhece bem, né? A epígrafe é: Salomão julga a causa de duas mulheres. O verso 16 do capítulo 3 do primeiro livro de Reis diz assim, ó: Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa, e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e me tirou o meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e deitou-o no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. E, levantando-me eu pela manhã, para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas, atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então, disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, e teu filho o morto. Porém, esta disse: Não, por certo o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho o morto. E esta outra diz: Não, por certo o morto é teu filho, e meu filho o vivo. 24. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram a espada diante do rei. E disse o rei: Dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o seu coração se lhe enterneceu por seu filho, e disse: Ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem teu nem meu, dividi-o antes. Então respondeu o rei e disse: Dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. E todo o Israel ouviu a sentença que dera o rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Amém? Feche os seus olhinhos, incline a sua cabeça, vamos orar. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor perdoe os nossos pecados, para que possamos entrar na tua presença em santidade. Eu peço, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude com a tua presença. Querido Espírito Santo, dá para nós o discernimento, o entendimento da tua palavra, para que todos possamos entendê-la de uma maneira simples e agradável, e assim aprendamos com a tua palavra. Abre, Senhor, os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça, e quebranta, Senhor, o nosso coração para que a gente possa compreender qual é a boa e agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém.
A gente vê a sabedoria de Deus na vida de Salomão, porque ele recebeu isso como um dom de Deus. Salomão, segundo a história, segundo a Bíblia, foi o homem mais sábio que andou na terra. Eu ouvi uma série de histórias sobre ele, porque o Talmud fala sobre ele, a Torá fala sobre ele, e o Alcorão também fala sobre ele. Todos contam a história do rei Salomão, cada um de uma forma. Mas enfim, a gente encontra muita coisa e muita informação nesses outros livros sagrados para suas devidas religiões, que falam sobre a vida e a morte do rei Salomão. Mas ele foi alguém que fez coisas extraordinárias e demonstrou sempre a sabedoria de Deus em tudo aquilo que fazia até o momento em que se corrompeu. Sim, ele se corrompeu. Diz a história que o lugar onde Salomão estabeleceu o povo de Deus, exatamente naquele lugar, era um caminho de comércio do mundo. E todos passavam por aquele lugar. Não existia outra rota vindo do Oriente, se passava pela África para subir para a Europa, era por ali, não tinha outro caminho, todo mundo passava ali. Por isso, uma região de muito comércio, isso é a história que fala, né? Não é a Bíblia, é a história. Uma região de muito comércio, e que Salomão então permitiu que outras religiões se instalassem no seu reinado. Outros templos, dentre eles muitos magos, enfim, uma série de outras coisas. E ele cobrava imposto de todo mundo e assim cada vez ficava mais rico, porém, infelizmente, ao misturar-se com essas outras coisas, acabou se corrompendo, perdendo a direção de Deus e pagou um preço altíssimo por isso. Mas, enfim, isso é só história para melhorar um pouquinho o teu conhecimento. Salomão, ele precisava resolver todas as questões, pendengas e disputas que haviam no reino. Ele precisava fazer isso, né? Não havia sido estabelecido ainda os juízes, né? Depois isso foi estabelecido adequadamente. E eu fico pensando como seria se não fosse Deus para que as decisões fossem justas. A gente hoje vive diante de muitas coisas que são injustas, né? A gente olha para as decisões de hoje das pessoas e a gente vê tantas de injustiça e isso causa tanta indignação no nosso coração, né? Eu não sei vocês, mas em mim causa. E às vezes eu chego até a passar mal, né? Passo mal em função das coisas que eu vejo, que eu ouço. Hoje eu estava conversando com uma pessoa de manhã, justamente sobre isso, e eu ouvi tantas coisas e cheguei até a passar mal. Hoje me deu dor de estômago, fiquei nervoso, porque como a gente se incomoda com a injustiça, né? Coisa injusta é muito complicado. E eu fico pensando Salomão, nas questões em que ele foi posto, e a gente observa aqui uma questão difícil de resolver, porque tem duas pessoas, uma falando a verdade e a outra mentindo. Duas mães. Eu queria que você não atentasse ao fato da Bíblia dizer que elas eram prostitutas, não importa, elas são mães, do mesmo jeito, né? Agora a mãe, ela ama normalmente o seu filho. E quando a gente vê a justiça de Deus sendo aplicada, você vê que ela foi aplicada em função do amor. Eu queria chamar a tua atenção sobre isso, a gente vai andar nesse caminho hoje. A justiça de Deus é aplicada em função do amor. Então a justiça de Deus é amor. E quando a Bíblia diz que Deus é amor, ela também diz que Deus é justiça. Em função do amor que Deus tem, Ele faz a justiça. Porque Deus não é injusto, nas suas obras não há injustiça, Deus não tem dois pesos e duas medidas, a gente conhece bem,
o perfil e o caráter de Deus. Por isso, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas para fazer justiça. Se você errar, você vai pagar. Jesus disse, quem peca, paga. O filho não paga pelo pecado do pai e o pai não paga pelo pecado do filho. Quem peca, paga. Jesus falou isso. Então, talvez até se você é uma criança pequena e teu pai faz uma bobagem, né? Por exemplo, joga cartas. E aí ele foi jogar e perdeu a sua casa, seu patrimônio, você ficou sem casa, tua família sofreu por causa do teu pai. Mas essa é uma injustiça do mundo. Uma injustiça espiritual não vai acontecer na tua vida, porque Deus não é injusto. Então, em função de ação humana, você pode até sofrer injustiça, e muita gente sofre, porque esse mundo não é justo. E a justiça divina não está sobre ele, não é? Porque os governantes não são justos. E a Bíblia diz que quando um injusto assume o governo, o povo geme. Quando um justo assume o governo, o povo se alegra. Isso é Bíblia. Livro de Provérbios, se não falha a minha memória. Então, a gente não consegue ver a justiça de Deus aplicada no mundo. Por quê? Porque o mundo é injusto. As pessoas são injustas. São injustas, irmão. São egoístas. E a gente vê a mãe que teve o seu filho morto porque ela dormiu. Até hoje, as mamães já sabem, né, que o teu bebê novinho não deve dormir na cama com você. Né? Recém-nascido, não deve. Porque você pode se virar de noite e matar o teu filho asfixiado. Que foi o que aconteceu. Por isso ele deve dormir no seu berço e não na sua cama. Né? Mães insistentemente fazem isso, né? Mas ele é muito pequenininho, você pode matar ele de noite. Você vira de noite dormindo e vira sobre o seu filho, que foi o que aconteceu aqui, e a criança morreu asfixiada. Uma tragédia ou uma imprudência? Né? Então, tem coisas que você pode evitar se você usar de sabedoria. Então, se você aplicar a sabedoria, ela serve como uma ferramenta para você aplicar a tua inteligência. Não adianta você ser inteligente se você não tem sabedoria. Por isso que está cheio de assaltante de banco aí, né? Que vai lá e abre aqueles cofres incríveis. O cara é muito inteligente, mas ele não tem sabedoria. Porque se ele tivesse sabedoria, ele trabalhava na fábrica do cofre. E não estava roubando ele. Né? Então não tem sabedoria, mas é inteligente. Isso acontece muito, infelizmente. Então é a sabedoria que te ajuda a aplicar a tua inteligência. Então uma pessoa inteligente que tem sabedoria é uma pessoa de sucesso. Porque ela consegue aplicar a sua inteligência de maneira boa. Né? Vamos colocar dessa maneira, de maneira boa. Então, essas duas senhoras, prostitutas, essa parte a gente deixa para lá, tiveram seus filhos com intervalo de 3 dias, moravam juntas. Então, uma delas deitou-se sobre o seu filho à noite e ele morreu. Ela acordou de noite, viu que o filho estava morto e foi astuta. Nem sempre a astúcia é boa. Nem sempre. Esperta, né? E foi lá e trocou as crianças, porque as crianças recém-nascidas normalmente são iguais, né? Sim ou não? Não, meu irmão, claro que não. Pelo amor de Jesus. É igual para mim, que sou um ogro. Para o Renato, né? O Paulo, Tiago, então. Até ogro, para nós é tudo igual, mas para a mãe? A mãe conhece o filho pelo cheiro. Olha aqui, já sabe que não é, né? Essa conversa que toda criança tem cara de joelho, né? Não é? A gente não fala isso? E aí, é bonita? Não sei, tem cara de joelho ainda, acabou de nascer, gente, não. É? Se é um ponto fora da curva, aí tudo bem, né? Mas normalmente é cara de joelho. Então, ela olhou e viu que não era seu filho. Mas tem coisa que não tem como você provar. Você sabe, mas não tem como você provar. E como é que você vai fazer? Não tem câmera, não tem fotografia, não é assim? Como é que faz? Você sabe que foi, isso é igual quando você acorda de manhã, vai abrir a geladeira para tirar o pudim e alguém comeu o pudim, né?
Já aconteceu isso na sua casa? Alguém assaltou a geladeira de madrugada? Né? E você sabe quem comeu o pudim. Mas você não pode acusar, você não viu? Não é? Eu me lembro uma vez, quando eu comecei a vir para Guaratuba, meu primo já morava aqui, o Mauro, né? Muitos anos que ele faleceu já, ele morava lá no Coroados. Eu vinha, ficava na casa dele, eu tinha 18 anos, né? Há muito tempo. E era final de ano, vinha muita gente para a casa dele, era tudo muito grande, tinha muita gente. Daí uma das pessoas que veio foi lá, comprou leite condensado e tal, e fez um bruto de um pudim, né? No sábado de noite. Para comer no domingo na hora do almoço de sobremesa. E a gente tudo gordo, né? Falou, dá um pedaço. Não, não mexe, não deixou nem pegar de jeito nenhum. Aí falou, vou pôr na geladeira e ai de vocês se pegar. Não, tá bom, ninguém vai pegar. O gordo tem um relógio biológico diferenciado, né? 4 horas da manhã ele acorda. E aí quando o gordo sai para a cozinha, os outros gordos já estão tudo lá. Né? Você sabe que gordo não é família, é quadrilha, né? Chega lá, já está todo mundo sentado na mesa, já te olha, né? Que você pegou no flagrante, né? Meia luz, para ninguém ver. E os caras tudo no pudim. Quando eu acordei, eu sentei e comi também. Mas em 4, pudim, já era. Já era, irmão. Comemos tudo. Tudo. Tiramos a forma, lavamos e consumimos com a forma e fomos dormir. Outro dia, esse pessoal que estava na casa, que não era da nossa família, mas eram amigos de parentes que estavam aqui, tinha umas 50 pessoas na casa. E daí tem aquela galera sem casa, né? Que daí vai tudo para tua, né? Não era minha também, porque eu também estava lá de visita, mas enfim. E aí aquela galera chata, né? Que vocês já sabem como é que é. Outro dia, nossa, os caras estavam tão bravos, irmão, você não tem noção. Pulava dessa altura assim, andava para lá, e nós bem. Piano, irmão. Levantamos, como, né? Como se não tivesse acontecido nada. Sentamos na mesa para tomar café e ninguém piou, né? Mas todo mundo sabia que nós tínhamos comido o pudim. Todo mundo sabia, irmão. Mas ninguém podia provar. Nós ocultamos todas as evidências. A gente já era safo naquele tempo. Todas as evidências, irmão. A gente tinha uma quadrilha ali que era... Uma vez a gente foi na casa do meu irmão aqui em Guaratuba, eu não vou falar o nome dele. Nós, os gordos, né, da família, nós era 4. Tá Natal, antes da ceia. Aí eu fui tomar banho, falou, eu vou tomar banho, mas tem um leitãozinho ali, tá na mesa assado, se vocês quiserem comer um pouquinho, senta aí, meta o pau. Um piruzão também. Nós abrimos aquela forma e o cara demorou, né? E nós... 4, né? Maquinado. Ficou só o esqueleto do bicho, irmão. Comendo tudo. Tava com fome, já era mais 6 horas da tarde já, né? Hora do café atrasado. Daí nós pegamos uma forma, colocamos o pano em cima, deixamos ali. Conversamos com o irmão. Daí comer bom, comemos e tal. E ó. Para nós era uma brincadeira comum fazer esse tipo de coisa, né? Sentava e tipo bando de gafanhoto, né? E você sabe quem foi. Porque você olha na cara, né? Você já sabe que foi ele. Não é? Você sabe, irmão. Isso é igual quando você empresta o carro para o teu filho, no outro dia você vai lavar, está um risco. Você sabe que não foi você? Daí você vai perguntar quem foi, se só o teu filho usou? Você já vai na jugular dele, né? E aí, varão, onde é que você bateu o carro? Não fui eu. Como assim, cara? Foi você. É? Então tem coisas que são fáceis, mas tem outras coisas que são difíceis. Principalmente quando você é acusado de uma coisa que você não fez. E você não tem como provar. Isso aí é difícil. E tudo indica que foi você. Isso é a pior parte.
Porque você tem cara de ter cometido, tem jeito de quem cometeu, tem um aspecto, você tem todos os predicados necessários para ser o cometedor daquele fato. Mas não foi você. Mas quem sabe que não foi você, é só você e Deus. E as pessoas falam que foi você, dizem que foi você, riem de você pelas tuas costas. Não é assim? Mas ninguém fala nada para você, não tem coragem. Eles pensam. Então, é muito difícil esse tipo de situação. Por isso nós dependemos da justiça de Deus. Da justiça de Deus, irmão. E eu vou dizer uma coisa para você: andar na mão do homem, na unha do diabo, na mão do diabo é uma benção, irmão. Dura coisa é você cair na unha de Deus. Aí você está com problema. Porque se o diabo se levantar contra você, bater em você, o homem se levantar contra você, bater em você, você clama a Deus e Deus te socorre. Agora, se você cair na mão de Deus, quem vai socorrer você? Escute o que eu estou te falando. Você cair na mão do anjo, irmão, quem vai tirar? Está entendendo aí o que eu estou falando? Então, quando nós estamos falando de justiça de Deus, que Deus é justo juiz, Deus sabe se você deve ou se você não deve. Principalmente quando você põe prova nas coisas. Não é? Eu me lembro há muitos anos atrás, quando uma pessoa, numa determinada circunstância, ela veio e profetizou na minha vida e disse assim: pastor, Deus vai honrar você nessa cidade. Eu me lembro como se fosse hoje. Deus vai honrar você nessa cidade, Deus vai te tornar próspero. Irmão, eu andava a pé. A pé. Aconteceu uma situação bem difícil aqui na minha vida, na cidade, na igreja, há uns 10 anos atrás. A gente ficou sem absolutamente nada, uma situação difícil. As pessoas me acusavam de um monte de coisa que eu não fiz. Aí todo mundo me acusava. E todo mundo ria, e todo mundo falava. E eu nunca me importei, porque eu devo satisfação só para Jesus. Você já me conhece, sabe como eu sou, né? Eu estou andando. Sabe o que é isso, né? Sabe? Tô, né? Andando, que pensa, deixa de pensar. Enfim. E Deus usou um profeta e falou comigo e disse assim: Deus vai fazer justiça. E você, eu nunca mais esqueci, você vai receber dupla honra. Deus vai honrar você nessa cidade para mostrar para todo mundo que você é um homem de Deus. Eu tinha um programa na rádio aqui de Guaratuba, mas o contrato estava no nome de uma outra pessoa que pagava esse programa, quando teve esse problema. E o cara foi na rádio e falou assim: eu não vou mais pagar o negócio para esse cara, porque esse pastor é um vagabundo, mentiroso, adúltero, daí para cima, né? E o gerente da rádio, que já está em Cristo, que era ímpio, que era o Dida, né? Todo mundo aqui conheceu. Ele ficou olhando o cara ir lá e falar aquelas coisas todas. Ele disse assim: o contrato está no meu nome, eu quero tirar ele daqui. O gerente da rádio olhou para ele e falou: é verdade, o contrato está no seu nome. Ele foi lá, pegou o contrato. Falou: esse aqui, né? Pegou e rasgou o contrato assim, em 4 pedaços, na frente do cara. E falou assim: ó, tua assinatura, teu contrato para mim vale isso aqui, ó. E jogou no lixo. Eu falei: eu prefiro a palavra do pastor Santo do que a tua assinatura. Deus já começou a me honrar lá atrás, já. E ele bateu na mesa e disse assim: então vamos ver o que vai prevalecer, se é o meu dinheiro ou se é a palavra desse mentiroso. O pastor passou altos perrengues aqui, você não tem noção. Você não tem noção. E hoje, 10 anos depois, a gente vê o que prevaleceu. Que as pessoas nem na cidade moram, foram embora, abandonou, perdeu tudo, faliu, acabou, foi-se. Porque Deus não estava naquilo, e aquilo não é a verdade, era mentira. Mas você não tem como provar, como é que você vai falar que não? Não tem nada pior do que as pessoas te acusar de uma coisa que não tem como você provar que é mentira. E daí fica na versão A, versão B e a verdade. Eu sempre falo isso. Toda história tem 3 lados. Tem o lado de uma parte, tem o lado de outra parte e tem a verdade. Mas a verdade, irmão, é só Deus que pode estabelecer. É só Deus. Eu me lembro uma vez, algum tempo atrás, quando eu encontrei um menino que era da nossa igreja, lá de trás, quando teve todos esses problemas. E eu tinha comprado um carro novo que já faz tempo já.
E ele me viu na rua, eu parei, desci, ele me abraçou, começou a chorar. E ele chorava. Eu falei, cara, por que você está chorando? Ele falou, porque Deus te honrou. Porque, pastor, Deus te honrou. Nossa, eu estou tão feliz por você, me abraçou, e enfim, né? Ele está sempre por aí. Não veio na igreja, mas tá bom, uma opção dele, né? E a gente viver sob a justiça do homem é difícil, irmão. A justiça do homem é difícil. Porque o homem acredita em mentiras. O homem acredita em histórias. O homem acredita em falsas evidências ou evidências montadas, mas Jesus, Cristo de Nazaré, é o justo juiz. E eu sempre falei isso, quem me conhece há muitos anos sabe que eu sempre disse. Eu digo, o Senhor é meu juiz e quem vai me julgar é Ele. Porque é só Jesus que conhece o meu coração. Só Jesus que sabe o que eu fiz e o que eu não fiz. E eu certamente vou pagar por tudo que eu fiz. Agora, pelo que eu não fiz, não. Pelo que eu não fiz, não. De Deus, não. De Deus, não. Porque os olhos de Deus, eles são justos e retos. E aprenda bem o que eu estou ensinando para você. A justiça de Deus, ela dura para sempre. A justiça de Deus não tem data de validade, irmão. E em função de toda aquela injustiça, toda aquela coisa que aconteceu, Deus usou esse profeta e falou assim, ó, Deus vai honrar você aqui nessa cidade. Vai honrar você aqui nessa cidade. E Deus vai prosperar você tanto, que as pessoas vão olhar para você e vão falar, uau! Vai ser dupla honra. E as pessoas vão saber que foi Deus que honrou e exaltou você na terra. E não o homem. E eu, por conhecer bem o Senhor, e eu o conheço muito bem, eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele me deu de conhecê-lo, porque a Bíblia diz que nós devemos conhecê-lo e prosseguir em conhecer o Senhor sempre. Sempre. A Bíblia diz, cresce na graça, mas também no conhecimento. Não é? Então, à medida em que nós vamos caminhando, nós vamos crescendo, nós vamos aprendendo e muitas vezes eu e você temos que julgar as coisas. A Bíblia diz que nós não podemos julgar as pessoas, nós devemos julgar as coisas. Eu não posso julgar o caráter, mas eu posso julgar as obras. Essa eu posso. E a Bíblia diz que eu devo julgar segundo a reta justiça de Deus, que é embasada dentro da palavra de Deus. Então, quando alguém vir, né, porque tem umas igrejas pretas, uns caras que não conhecem a Bíblia, que falam assim, irmão, não julgue, está julgando? Não. A Bíblia não diz que não é para mim julgar. A Bíblia diz que é para mim julgar segundo a justiça de Deus. Ela não fala não julgue. Jesus disse, cuidado que o mesmo peso que você usar para julgar, será usado para julgar você. É uma questão de régua e balança. Né? Para você não ser hipócrita. Então você aponta para aquilo lá, mas você faz o quê? Então se você não tem as moral, não é assim que fala, não tem as manhas, não entra não, irmão, senão você vai se dar mal. Você vai se dar mal. Porque você não sabe de quem você está falando, você não conhece quem você está falando. Você não sabe a condição que aquela pessoa goza diante de Deus. Você não sabe. E aí você vai colocar o teu na reta por uma coisa que você não sabe, porque quando a espada de Deus desce, ela desce reta, irmão. Ela desce reta, e quem tiver errado vai para a espada, não tem conversa. Se você orar e buscar a justiça de Deus, e a Bíblia recomenda que você não faça isso, não faça. Porque quando você está numa situação difícil, você ora e diz, não, Deus, eu quero que o Senhor faça justiça, e Deus ouvir a sua oração, e Deus mandar o anjo não pende nem para a esquerda, nem para a direita, ele vem na reta. E se você tiver errado, a espada vai comer você. Sem misericórdia. Mais uma vez eu vou repetir, Deus não faz acepção de pessoas para fazer a justiça. Quem peca, e Deus sabe o que você falou, sabe o que você pensou, sabe qual é a tua intenção, e mais cedo ou mais tarde isso vai ser posto diante de Deus.
E as pessoas têm o péssimo hábito de ajoelhar e falar, ai pastora, minha vida está assim, eu não sei mais o que eu faço, porque eu já mudei aqui, já mudei aqui, já mudei ali. Irmão, mas e o que você fez lá? E o que você fez lá, irmão? Vai passar batido? As pessoas não entendem isso. Você mudou ontem, daí você quer que a tua vida mude hoje? E os outros 40 anos da tua vida que você só fez barbaridade, vai passar batido? Ah, mas Jesus não me perdoou? Perdoou, irmão. Mas a Bíblia diz que o que você plantou, você vai ter que colher. Você plantou 40 anos errado, irmão. Daí agora você trocou semente, você quer que a tua plantação seja maravilhosa? Calma aí, vaso. Tem um tempo adequado de Deus para todas as coisas. Tempo de plantar e tempo de colher. Enquanto não chover, tua semente não vai germinar. Você joga semente, você quer fast food? Deus não é Deus fast food. Chegou, levou. Não. Não é assim não que funciona, irmão. Salomão, quando ele foi levantado rei, quando Davi morreu e Salomão assumiu, até ele chegar nessa fase aqui, irmão, levou muito tempo. Não foi 1 ano não, nem 2, nem 10. Até ele amadurecer, ele aprender a lidar com as ferramentas que Deus lhe havia dado. Não é, irmão? Você saiu da faculdade de engenharia, eu sou engenheiro, mas até você ser um bom engenheiro, irmão, é 20 anos de profissão. Daí vai dar, agora, e ainda assim pode fazer umas coisas erradas. Então ninguém fica justo, irmão, do dia para a noite. E você pode olhar e dizer assim, pastor, mas a Bíblia diz que não há um justo só na terra. Claro, mas a Bíblia diz que a justiça de Deus sobre nós nos justifica. Mas até que nós sejamos justificados por Deus, quanto tempo vai levar? Até que você mude a tua ação? Como é que você quer que Deus mude a tua vida se você não muda a tua semente? Você não consegue fazer as coisas? Não tem fé? Para dar um passo na direção de Deus? Eu fico triste quando eu vou orar, e eu quero que você saiba que nós, quando oramos pelas nossas ovelhas, individualmente, e eu vou lá, o irmão Renato está aqui na frente, hoje vou usar ele, vou lá, Senhor, abençoe, irmão Renato, põe a tua mão, daí o Senhor fala para mim assim, eu não posso, porque ele não tem fé. Eu fico triste, irmão, porque ele vem na igreja, ouve a palavra, e eu não estou falando dele, você sabe, só estou usando como exemplo, vem na igreja, ouve a palavra, sabe o certo, mas não faz, daí Deus não abençoa ele, e ele acha que a culpa é minha, que não sou um bom pastor. E isso é mais comum do que imagina tua filosofia. Então, enquanto você não andar dentro da palavra de Deus, enquanto você não fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto, enquanto você não limpar todo o teu quintal, vai continuar nascendo erva daninha, irmão. Não adianta você pegar a máquina de cortar grama e cortar toda a tua grama, que quando a grama nascer, a erva daninha vem junto de novo. Você vai ter que colocar o teu joelhinho no chão, pegar aquela faquinha, um por um, irmão, até limpar a grama. Você acha que é assim? Só corta a grama e acabou? É isso que você acha? Não, irmão, não é assim. Pastor, mas Jesus não me perdoou? Perdoou, claro, você está perdoado. Você não vai mais para o inferno por causa daquilo, porque Jesus já te perdoou. Mas isso nós estamos falando de salvação. Não estamos falando de vida financeira, de vida sentimental, de saúde, não. Ontem eu conversei, atendi um casal, vou fazer um casamento deles ano que vem, e eles vieram conversar comigo. A gente estava falando exatamente sobre isso. Exatamente sobre isso. Eles falaram, pastor, eu queria muito que o senhor fizesse meu casamento assim, assim. Eu falei, cara, eu não posso. Não dá, não vai, não tenho tempo, não consigo, a minha agenda até dezembro está fechada. Ela falou, não, mas é só março do ano que vem. Eu falei, bom, para o ano que vem não tem agenda ainda, né? Ela disse, não, então agora você... Aí a irmã, ela trabalha com nutrição. Ela fez pós-graduação lá com aquele médico, Lair Ribeiro, né? Todo mundo conhece, que é aquele radical, né? Não pode comer nada, beber nada, que você morre, né? Ele é assim. Eu ri até com ela, eu falei, não, aquele cara é muito radical. Né? Que você comer isso, você morre. Você comer isso, vamos comer o quê então? Só, né? Vamos virar vaca e vamos comer capim só. Não dá, né? A gente estava conversando sobre isso. A gente teve uma conversa sobre isso. E a gente estava falando sobre peso. Eu disse, quando você é muito radical, você não consegue mudar a vida das pessoas.
Então eu não posso exigir que a pessoa chegue na igreja e ela mude 100% do dia para a noite, porque isso não vai acontecer. E quando ela não conseguir mudar, ela vai desistir, porque ela vai achar que não é apta para fazer aquilo, porque ela não consegue mudar a sua vida, mas não é 100%. Mas se você mudar 3%, já é um começo. E no outro mês se muda mais 3, 4%, e aí você vai mudando. A nossa vida, ela é assim. Progressivamente a gente vai melhorando. Isso é igual dirigir. Não é? Você nunca vai ser um bom motorista se você não sabe dirigir. Vai? Tem gente que vai passar a vida inteira dirigindo e não vai aprender, irmão. Não adianta. Ele dirige, mas ele não sabe. Infelizmente. Né? Eu não vou falar das irmãs, não se preocupe, porque eu não estou falando. Porque tem mulher que dirige muito melhor que muito homem que tem por aí. Né? Não estou falando. Eu estou falando de quem não sabe dirigir. Sai na estrada, se mata. Vai fazer uma ultrapassagem, se mata. A gente vê um monte de acidente aí de gente na estrada, por quê? Não sabe dirigir. Quer um exemplo de quem não sabe dirigir? Eu não estou saindo da palavra, eu estou dentro, mas eu preciso explicar porque você tem que entender. Nós estamos falando de justiça, né? Quer um exemplo de quem não sabe dirigir? Quem anda só na esquerda. Você está na BR aqui, o cara está na esquerda e você para atrás dele, liga a seta, o cara não vai para a direita para você passar. Você dá sinal de luz, buzina, põe a cara para fora, grita, balança a bandeira do Brasil, o cara não sai. Por quê? Porque ele não sabe dirigir. Ele acha que é um motoristão, né? Não vou sair, aí 100 por hora, estou a 100 por hora. Mas não é isso que o Código de Trânsito diz. Ele diz que se você receber um sinal, ou do alerta, ou tá ouvindo, Lohine? Ou do troço, você liga a seta e vai para a direita, irmão. E tem uns caras que andam de Mercedes, né? Com esses carrão grandão. E o cara vem na esquerda, 130 e não sai da tua frente, irmão. Não adianta. Por que ele faz isso? Porque ele não sabe dirigir. Se ele soubesse, ele andava lá do lado direito. Eu, quando eu não estou com pressa, que é difícil, mas quando eu não estou, eu ando lá direito, irmão. Vou andar embarreirando os outros. Eu nunca ando na direita porque eu sempre estou com pressa. Mas quando eu não estou, eu, vou do lado. Para não embarreirar os outros, irmão. Não, o cara está com pressa, você não está com pressa. E daí, como é que faz? Meu irmão fica amaldiçoando você, né? Fica até amaldiçoando daí, porque você não sai da frente, você não vai. E Deus, irmão, vai, não vai. Você quer a justiça de Deus, mas você é injusto. Você chega em casa de noite e ora e fala, Senhor, eu faço tudo certo. Não faz não, você está dirigindo errado. Está levantando a ira dos irmãos, porque você não sai da esquerda. Está levantando a ira dos irmãos, porque você estaciona na vaga dos outros. Você tem esse espiritinho aí, do pastor santo, estacionar na vaga dos outros. Daí o cara fica xingando você, está fazendo... Irmão, você está fazendo coisa errada. Eu estou te dando pequenos exemplos do nosso cotidiano que atrapalham a nossa vida espiritual. Porque você está abrindo brecha, irmão. Você não está sendo uma bênção. A Bíblia diz que nós devemos ser uma bênção. E quando você está prejudicando as pessoas, você não está sendo um bom testemunha. Porque Jesus disse, ide e sede minhas testemunhas em Samaria, em Jerusalém, por todos os lugares. E daí você está sendo um bom testemunho de Cristo, eu falo isso sempre. Deus, você põe um adesivo da igreja, está aí do carro e fica fazendo barbeiragem em cima de todo mundo. Deus, o cara olha e fala, só podia ser crente, essa desgraça. Estou errado o que eu estou falando? Que as pessoas falam isso de você. E você está lá com aquele peixinho, né? Os irmãos põem o peixinho, né? Evangelho. E daí fecha os outros, atravessa sinal, põe o dedo para fora. Com o peixinho, esquece que o peixinho está lá. Então, se você não é um bom motorista, não põe o peixinho, irmão. Pelo menos você não faz o Senhor pagar mico, né? Porque o ímpio xinga Deus, não xinga você. Não é? Eu esses dias abençoei eu não amaldiçoo, eu abençoo, né? Porque a gente saiu ali, eu liguei a seta, saí para ultrapassar, o cara nem olhou no espelho, não deu seta, nada. Saiu na minha frente. Eu falei, se tô de carreta, tinha matado todo mundo. Ainda bem que o meu carro tem um freio bom, né? Porque estava uma filona, e quando eu liguei a seta, saiu os caras andando tudo 40 por hora, né?
Daí tem um caminhão lá na frente, tem 30 andando atrás assim, né? Esse lá atrás, e ninguém passa. Daí quando clareia, você liga a seta para sair, o cara sai na sua frente. Um adesivão da igreja lá. Falei, abençoado de Deus. Vaso, abri a janela. Ô vaso, não tem seta. Não tem espelho na viatura santa do céu que Jesus te deu, irmão. Ele olhou. Você acha que eu não falei? Falei, irmão. Passou um, já voltou, que ficou, né? Sentiu o peso da responsabilidade santa de Deus. Aí a maioria não abençoa, amaldiçoa. Eu estou dando pequenos exemplos de coisas que as pessoas fazem no dia a dia. E não compreendem que isso gera uma coisa ruim na sua vida. Que isso gera uma atmosfera espiritual ruim. Você se transforma num imã de maldição, porque onde você vai, o cara está até amaldiçoando. Não é? Então, em tudo na nossa vida, a gente precisa vigiar. Mais uma vez eu vou dizer, a sabedoria te ajuda a aplicar a tua inteligência. Não adianta você ser inteligente se você não tem sabedoria. Inteligente começa a estudar, mas daí a vontade de gazear é maior do que de ir para a aula. Não tem sabedoria. Depois fica reclamando, tá velho, né? Uma situação difícil. Ai, se eu tivesse terminado a minha faculdade. Ah, irmão, já passou, já era agora. Não adianta reclamar. Então, quando a palavra de Deus fala que Salomão era o homem mais sábio da terra, e ele tomava atitudes sábias e decisões baseadas na sabedoria de Deus, ele está dando para mim e para você a oportunidade de pensarmos sobre o nosso coração e sobre a nossa vida. E então, quando começamos a refletir, nós pensamos, portanto existimos, né? Porque quem pensa existe. Quem não pensa só vive, né? Então a gente existe como criatura, como indivíduo, em função de que pensamos e raciocinamos. A gente deve começar a raciocinar se nós, de fato, estamos andando segundo a vontade de Deus e agradamos a Deus nas coisas que fazemos. A gente tem que pensar isso. Nossa, eu estou fazendo isso aqui, mas será que Deus está contente comigo? Será que Deus está contente com a maneira como eu me comporto? Será que Deus está contente pelas coisas que eu faço, pelas direções que eu tomo, pelo jeito que eu dirijo? Será, irmão? Eu te pergunto. Então, esse tipo de pergunta, quem tem que fazer é você para você mesmo. Você quer viver na boa com Jesus? É igual o teu relacionamento dentro da tua casa. Do filho com o pai. Quer pegar o carro para ir no cinema sábado, vaso? Tanque cheio, dinheiro para pipoca e Coca-Cola? Passa uma semana abençoada com o teu pai. Corta a grama, não murmura, arruma a tua cama todo dia, ajeita teu sapatinho, quando tua mãe entrar, teu quarto está organizado, não fica no computador até tarde, no telefone, estuda, tira nota boa, seja uma bênção. Se você for uma bênção, não tem porquê o teu pai não te abençoar. Quem está entendendo isso, diga amém. Irmão, o nosso relacionamento com Deus é isso aí, vaso. Não tem meias palavras, não tem mágica. Deus não é mágico. Não adianta você ficar de segunda até quinta-feira de noite só fazendo coisa errada. Daí porque você vai no cinema sábado, sexta-feira você acorda e diz, oi, bom dia. Ah, já tomou teu cafezinho, papai? Peraí que eu... Não, vai rolar. Ele já está com o troço atravessado com você. Ele vai olhar e falar, está querendo ir no cinema amanhã? Não vai? Porque teu pai é safo, ele não é otário. Tem gente que acha que ele é pato, mas ele não é. Ele não é. Ele já conhece o desejo, a intenção do teu coração. Ele já sabe, quando você está pensando, ele já sabe o que você quer. Pensando. Já sabe o que você quer. Entendeu, irmão? Então, você está olhando para a farinha, ele já está comendo pirão. Ó. E aí você acha que vai dar uma volta nele, mas não vai. Então, o que é que você tem que entender? Primeiro, se coloca no seu lugar de servo. Estou falando de teu relacionamento com Deus. Se coloca no teu lugar de servo. Aprenda a falar a verdade com Deus. Não omita.
os teus sentimentos, os teus pensamentos, as coisas que você fez. Não comece a orar e chorar na presença de Deus como se você fosse um santo, tendo em vista que você não é. Então o teu relacionamento com Deus vai depender do teu comportamento para com Deus. Da maneira que você trata Deus, do jeito que você se relaciona com Deus, é isso que vai influenciar na tua vida cotidiana, em todos os aspectos da tua vida. E aí não importa se você é uma prostituta, como nós lemos aqui na Bíblia, ou se eu sou uma prostituta. Não importa. Deus vai fazer justiça comigo, porque mesmo me prostituindo, eu sendo uma pessoa justa, honesta, o melhor que eu posso, mesmo na prostituição, porque eu ainda não me converti, eu estou lá, mas mesmo lá, sem conhecer Jesus, andando na prostituição, é uma pessoa honesta, justa, e a gente sabe que, né, a grande parte das pessoas que se prostituem em função das suas circunstâncias, e não do desejo de se prostituir. Né? Que tem muita gente aí que não cobra, e é muito mais sem vergonha do que prostituta que cobra, e a gente sabe disso muito bem, não precisa falar, né? A gente sabe disso muito bem, é uma questão de caráter. Então algumas pessoas, em função da situação, e eu sei porque trabalhei com gente de rua há muito tempo, fazendo evangelista de madrugada com travestis e prostitutas, uma parte grande da minha vida eu fiz isso. Então conheço essas pessoas muito bem. Né? E naquele tempo uma coisa que deixava muito triste, porque a gente evangelizava, tinha lá uma moça, uma senhora, que se prostituía, tinha seus filhos, desempregada, não tinha estudo, veio de longe, uma situação difícil, ia para a beirada da BR para se prostituir, e quando ela dizia, olha, eu não quero me prostituir, eu faço isso por uma questão de sobrevivência, não tinha emprego, você está falando de coisa, né, do tempo do EPA, é muito tempo atrás isso. Mas a nossa igreja, naquele tempo, a igreja que eu congregava, a Assembleia de Deus, não dava nem uma caixa de fósforo para nós. Quem dirá a condição de ajudar uma pessoa para que ela pudesse sair daquilo até que arrumasse um emprego adequado e saísse da prostituição. Não conseguia. Não tinha como fazer. Era difícil. E a pessoa queria sair, mas não podia, porque o diabo amarrava aqui, amarrava a renda e deixava a pessoa lá. Então são poucos que conseguem. Portanto, quando você vê uma pessoa na rua se prostituindo, não julgue ela, você não sabe o que ela vive. Talvez você tenha tido uma sorte diferente da dela. É? Então, Deus, em função disso, Ele é justo, irmão. E Ele conhece o coração de cada um dessas pessoas. E ainda assim, sendo essas irmãs, então, prostitutas, elas vêm à presença do rei. E ela não quer nada, a não ser o quê? A justiça. Ela não quer nada, irmão. Ela só quer que se faça justiça. Mas quando a justiça de Deus desce, 50% foi beneficiado e 50% vai ser, infelizmente, prejudicado. Porque alguém está certo numa história e alguém está errado. Não existe confusão, briga e contenda onde está todo mundo certo. Existe? Não. Alguém está errado. Então é muito fácil você olhar para o teu marido, para a tua esposa, ver os erros dele, mas você não vê o seu. Então quando você ora, né? Ah, Jesus, muda a minha mulher. Será que não é você que tem que orar e dizer, Jesus, muda meu coração para que eu melhore? Não seria essa a nossa oração? Senhor, muda meu coração, muda meu entendimento, muda meu pensamento, Jesus. Porque se eu mudar, certamente meu marido, minha esposa vai virar uma bênção. Porque o torto aqui sou eu. Nunca pensou nisso? Nunca pensou nessa possibilidade? De o teu testemunho, o teu comportamento não permitir que o resto da tua família esteja em Jesus, na igreja, em Cristo, ou até seja uma pessoa melhor, justamente em função da tua ação? Ou a gente sempre olha achando que a culpa é dos outros. Culpa é do outro, nunca é nossa. A nossa ausência, a nossa falta, enfim, tudo aquilo que rola numa situação dessa. Então, quando nós observamos e olhamos as coisas e ficamos orando, ah, Jesus, muda meu marido porque ele é ruim. Mas será que ele não é ruim porque você é uma praga? Não é? Eu já contei a história para vocês, um testemunho uma vez na igreja onde eu congregava na Assembleia de Deus, que no dia de culto de Santa Ceia, a mulher do presbítero chegou com um monte de mala na porta da igreja.
uma Kombi, começou a descarregar mala e coisa, e todo mundo se assustou, porque ela era a esposa de um presbitão, né, da igreja, um cara crentão, aquela coisa toda. E aí ela entrou, sentou e colocou todas aquelas malaradas, aquela coisa, e o cara lá em cima do púlpito, lá sentou lá atrás. E o pastor ficou meio vermelhão, foi lá, falou, irmã, o que aconteceu? Ela falou, não, eu vou morar aqui agora, pastor. Eu não vou morar mais lá em casa, não. Por quê? Não, porque aqui meu marido é um santo, em casa ele é um diabo. Então eu não quero morar com o diabo mais, eu vou morar só com o santo, então eu trouxe tudo minhas coisas e vou morar na igreja. É verdade, isso é um testemunho que eu estou te dando. É verdade. Irmão, deu um pau aquele dia, meu Deus. Foi muito legal. Não, muito legal. Porque Deus não deixa nada escondido, né, irmão? Isso é uma coisa que você tem que aprender também. Deus não deixa nada escondido. E tem gente que se esconde atrás da sua carinha de bonzinho, né? Santão, mas é um diabo. Dentro de casa é um diabo. Entendeu? E aí a irmã veio e escrachou ele. Acabou o culto, o pastor falou, irmã, você espera aí para acabar o culto, nós vamos conversar. E a hora que o pastor deu a bênção apostólica, ele disse, o presbitério todo fica na igreja, só sai os membros. Irmão, o pau torou, irmão. Aí saiu todo mundo, fechou a porta, o pastor chamou a irmã e falou, irmã, agora você pode falar o que está acontecendo, quero que todo mundo escute. E você cala a boca e senta aí, pro marido. Aí, irmão. Você já imaginou como vai ser diante de Deus quando a gente for levantado lá no céu? E todos teremos que ser julgados diante do Senhor? E aquela tua resenha, ladainha, da tua vida inteira de choro vai ser colocada diante de Deus e todo mundo vai saber que aquilo era só um teatro? Você já pensou nisso? Que você só se fazia de bonzinho, mas você era um diabo na vida das pessoas? Infernizava todo mundo, infernava todo mundo a vida inteira e acha que ninguém está vendo. Deus está vendo o que você faz, Deus está vendo o que eu faço. E no momento adequado, Deus vai fazer justiça, irmão. E você não vai poder reclamar da justiça de Deus. Porque Deus é justo. E a balança de Deus tem um peso só, meu queridão. A balança de Deus não tem peso extraviado. 1 quilo para você, 1,1 kg para mim. Não, é 1 quilo para você, 1 quilo para mim. E as tuas obras vão ser pesadas na balança, as minhas obras vão ser pesadas na balança. E todos vamos ser pesados, irmão. E aquele que for achado em falta, a Bíblia diz, ó, fogo. Fogo nele. Então para de viver uma vida de aparência, para de viver uma vida sem ser honesto, sem falar a verdade, sem viver a verdade. Se as pessoas não gostarem de você, paciência, é problema de cada um. Não gosta, não gosta, irmão, você vai fazer o quê? Não pode obrigar as pessoas, né, Paulinho, gostar de você? Não gosta, não gosta, vai fazer o quê? Mas você vai ser falso, irmão? Antigamente eu brincava sempre, quando eu falava as coisas, as pessoas diziam, nossa pastor, mas você está falando isso? Eu falo, irmão, você quer que eu minta? Eu minto para você. Eu tenho que falar a verdade. A verdade é essa aqui, ó. Está aqui na Bíblia, escrito aqui, ó. Para você, para mim, para todo mundo, está ali, ó. Acabou. Ah, mas eu não aceito. Então você vai para outra religião que não usa a Bíblia, que lá você pode fazer outra coisa. Mas se você quer andar aqui, dentro da Bíblia, tem que ser assim. Esse aqui é o certo, esse é o correto. Deus não vai abençoar você enquanto você não mudar. Deus não vai abençoar a tua casa enquanto a tua casa não mudar. Deus não vai mudar a situação da tua família se quem está gerando tudo isso é você. Em função das tuas ações, todo mundo paga o preço junto. E você não muda. Aí você fica dando desculpa a vida inteira, 30 anos dando desculpa. Ah, Jesus, eu não faço isso, mas tu sabe. Claro que sabe, mas você está ferrando todo mundo. Eu já falei aqui, um Jonas só funda um barco inteiro, irmão. Não precisa de 2, só um. Só um. Falei esses dias aí, estava ensinando, acho que a galera essa semana. Eu falei, se você tiver o azar de fazer uma contratação de um funcionário e o cara for um Jonas, e você pôr um Jonas na tua empresa, você vai falir. Você vai falir. Você tem que ter sabedoria até nisso. Entendimento. Não por qualquer um. Não. Você tem que pôr aquele que Deus quer que você coloque. Você tem que fazer aquilo que Deus quer que você faça. E nós precisamos aprender isso. Eu estou te contando aqui histórias do nosso cotidiano, da nossa vida diária,
de maneira muito simples, para que todo mundo entenda exatamente o que a palavra de Deus está falando. Salomão, quando olha e diz assim, o filho é teu, então dá uma espada aqui que eu vou cortar no meio. Então aí dou metade para cada um, resolveu o problema. Quem é que vai sentir a morte do filho? Quem ama ele. Quem ama ele, quem é? A mãe. Então quando ele levanta a espada para cortar a criança, a mãe fala, não, pelo amor de Deus, não mate a criança, pode dar para ela. Por quê? Porque ela ama. E a justiça de Deus vem por causa do amor. Amém? Fique de pé então, que a gente vai orar. Glória a Deus. Aleluia. Feche os seus olhinhos, por favor. Inclina a sua cabeça. Abra suas mãozinhas assim. Papai do céu, em nome de Jesus, eu quero aqui apresentar, Senhor, toda a minha igreja, que estão aqui comigo, aqueles que virão, nós estamos aqui em milhares de milhares, e eu peço que o Senhor alcance cada um deles. Meu Deus, a tua palavra já foi pregada, já foi ministrado aquilo que o Senhor colocou para que eu falasse. Não estou levando uma vírgula para casa, Senhor. Tudo que o Senhor colocou no meu coração, eu disse. Estou saindo daqui hoje, Senhor, sem levar jugo nenhum sobre a minha cabeça. Eu peço que o Senhor abençoe a minha igreja, que essas palavras possam entrar no coração de cada um deles, Senhor, e fazer morada. Para que eles possam aprender e entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para a vida de cada um de nós. Para que a gente ande na tua presença e nós sejamos uma bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Dá uma salva de palmas aí para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Sente-se, por favor, tome o teu assento. Aleluia. A gente vai recolher as ofertas que vocês trouxeram e se trouxeram, né? Levante a sua mãozinha aí que os irmãos vão entregar envelopinho para você. Você que está em casa, os irmãos vão disponibilizar aí a conta e tal, coisa e tal. Está aqui, ó, Carlota. E aí você pode mandar aí também a tua oferta, o teu dízimo, se você quiser. Está tudo certo. Sugiro que amanhã ninguém se atrase, né? Porque amanhã vai ser um dia icônico, você pode ter certeza. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é bom. Aleluia. Ai, Jesus, sangue de Jesus tem poder. Jesus é bom. Glória a Deus. Amanhã é dia 11, né? Ou é hoje dia 11? Amanhã é 11 de setembro, um dia. Não é, Tiago? Você está rindo, né? Semana passada, quando eu postei lá, falei, gente, hoje é uma lua azul, abre os olhos, hein? Ninguém se ligou, né? Olha aí o que está rolando. Ai, Jesus amado. Meu Deus. Jesus é bom. Feche os seus olhinhos aí que eu vou orar por você. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre todos os ofertantes dizimistas da tua igreja. O Senhor abençoe cada um segundo a fé que eles têm, trazer e lançar a sua semente. O Senhor possa abençoar e multiplicar na vida deles a sua sementeira diante de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se levantar, você que trouxe sua oferta, vim trazer aqui. Você que está em casa, se quiser, pode enviar aí a tua oferta, o teu dízimo e está tudo certo. Sim, irmãos, essa é a pastora Carla, que está aí ungindo a mão da galera. Sim,
Amém, galera? Vambora que eu tô com fome, não sei vocês, mas eu tô azul já. Vamos ficar de pé aí pra gente orar. Feche os seus olhinhos aí, incline sua cabeça. Papai do céu, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, meu Deus, pela oportunidade que nos deu de estarmos aqui reunidos hoje no teu nome. Eu peço, Senhor, a tua bênção sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar a nossa semana que se inicia hoje. Que o Senhor possa abençoar todos os dias, Senhor, da nossa semana, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, meu Deus, abençoar o nosso trabalho. Que o Senhor possa abençoar a nossa empresa. Que o Senhor possa abençoar a nossa casa. Que o Senhor possa abençoar a nossa família, os nossos filhos, os nossos cachorrinhos, gatinhos e todos os bichinhos que temos de estimação. Que a tua mão, Senhor, poderosa esteja sobre a nossa nação, sobre o Brasil. E o Senhor nos abençoe nessa semana em nome de Jesus, para que tudo nos vá bem. É assim, meu Deus, que oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua mão assim, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós hoje e sempre. Todos dizem... Vamos em paz, em nome de Jesus. Deus abençoe todos nós. Tchau.